É a segunda vez que eu estou aqui falando da palavra de Deus. Agradeço a Ele a confiança que Ele está trazendo, me dando, a trazer a palavra de Deus. Eu digo para os irmãos que eu não subo aqui de qualquer jeito, porque eu sei da responsabilidade de que é trazer a palavra de Deus. Eu sempre falo para minha esposa na minha casa, eu acho que a palavra de Deus ela tem que ser pregada com seriedade, com respeito, né? Nada de você ficar brincando em cima do púlpito, porque aqui é uma responsabilidade, até porque nós estamos lidando com almas que precisam de Deus. E pelos hinos que eu ouvi aqui, né, eu vejo que as pessoas são carentes do amor de Deus. A irmã cantou um hino, a senhora também. E eu gosto de hinos assim, que realmente hinos de adoração, que louvam ao Senhor, que engrandece o nome dEle. Porque esses hinos vão enchendo, né, a nossa alma da presença de Deus. A gente vai se derramando mais e mais da presença de Deus, porque a gente é necessitado dEle. Você pode ter dinheiro, você pode ter uma bela casa, você pode ter um bom emprego, mas se você não tem Deus, você não tem nada. Deus é o nosso sustento. Deus é o nosso baluarte. Deus é quem nos dá força para estar de pé nas horas de dificuldade, mesmo doente. É Ele que está conosco. Nós não podemos perder a fé, mesmo na hora da doença, mesmo na hora que as portas do mundo estiverem fechadas e às vezes você bate atrás de emprego e você não consegue emprego. E às vezes você ouve de alguém ou do próprio familiar que Deus é esse que você serve. Mas eu digo para você, continue na fé. Continue na fé, porque a sua luta nessa terra, todos nós temos luta. Mas um dia Deus vai levar a igreja verdadeira dele para o céu. As pessoas do mundo que não têm Deus, eles não entendem. Eles não entendem porque nós louvamos e engrandecemos a Deus. Eles vivem por aí nos forrós da vida, nos baile funk, buscando uma felicidade passageira. Mas nós, como igreja, hoje é culto de missões. Deus nos trouxe, nos resgatou do mundo, para que hoje nós, a igreja do Senhor, viemos a fazer a última. Ele nos deu essa responsabilidade de pregar a palavra de Deus a cada criatura, a cada vida que está no mundo, né? E essa é a responsabilidade de cada um de nós. Louvado seja Deus. Eu peço aos irmãos para abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 23. Glória a Deus. Aleluia. No verso 37, irmãos. Glória a Deus. Mateus 23, versículo 37, diz assim a palavra de Deus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, todo mundo aqui já leu a Bíblia, acredito, pelo menos uma vez na vida, né? E quando a gente começa a ler a palavra de Deus lá de Gênesis, a gente vê que Deus, né, a palavra de Deus vai dizer que a terra estava sem forma e vazia. E Deus começou a criar as estrelas do céu, todas as constelações. Deus cria os vegetais. Deus, né, vai fazer a distinção entre o dia e a noite. Deus faz separação dos rios e dos mares. Deus cria os seres marinhos. E Deus cria o homem do pó da terra. E coloca este homem juntamente com a sua adjuntora, né? Depois que ele faz, ele percebe e vê que não tem nenhuma espécie para Adão. Ele faz Adão cair num profundo sono. E coloca ali e tira da costela de Adão, né? E faz dali uma esposa para Adão, uma mulher, uma adjuntora. E coloca este casal em um jardim do Éden, onde havia vários tipos de árvores.
onde estava a árvore da vida, mas também estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz para esse casal: olha, não coma desta árvore, que está no meio do jardim, ou seja, da árvore do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Porém, o homem que estava ali no jardim do Éden desobedeceu a Deus, e com a desobediência à palavra de Deus, ao teste que Deus tinha dado ao homem, porque foi um teste, irmãos. Deus queria ver se o homem realmente iria obedecer a sua palavra. Porém, eles desobedeceram, morreram espiritualmente. Talvez quando a gente iria morrer, mas eles não morreram. Mas a morte que fala ali era uma morte espiritual. Deus tira eles do jardim do Éden, por quê? Para que eles não comessem da árvore da vida. Porque se eles comessem da árvore da vida, já se alimentado da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles teriam vivido eternamente. E Deus então tira eles dali e coloca eles fora do jardim. E ali diz para o homem que eles iam, para o homem e para a mulher: olha, vocês agora vão comer o seu rosto, a mulher vai dar o parto em dores, e a gente vai ver no percorrer da palavra de Deus que Eva ela adquire um filho, Caim, do Senhor, e depois ela adquire outro filho, Abel. Eles já tinham transgredido a palavra de Deus, Adão e Eva. E o que acontece? Caim tem ciúme do irmão e ele mata. Primeiro o homicídio. E a gente vai vendo no decorrer, depois vem Noé, e a palavra de Deus vai dizer que a humanidade daquela época começaram a fazer coisas que não agradaram a Deus, e Deus resolve destruir aquela geração de Noé. Porém, Noé era um homem justo, e Deus salva Noé, quando Noé construiu uma arca. Veja bem, Noé teve tempo construindo aquela arca. Então eu acredito que nesse tempo em que Noé construía a arca, ele também falava de Deus para as pessoas. Ele pregava, falava das coisas de Deus. E talvez aquela geração de Noé desprezasse a Deus, não quisesse nada com Deus, porque eles viviam de qualquer jeito. Vai dizer que eles começaram a olhar as mulheres, as filhas de Deus, os filhos de Deus começaram a olhar as filhas dos homens, e eles escolhiam as mulheres que eles quisiam, e aí eles faziam aquelas coisas que era abominável à palavra de Deus. Deus destrói aquela geração, depois Deus faz outra geração, através de Noé e sua família. Deus faz uma aliança com Abraão, e assim sucessivamente, com Isaac, com Jacó. Mas esses homens vieram pregando a palavra de Deus, anunciando os estatutos do Senhor, e não é diferente com nós hoje. Muitos de nós aqui pregam para o vizinho, pregam para o colega da escola, pregam para o colega do trabalho, mas muitos têm desprezado a palavra de Deus, porque nós somos missionários. Talvez você diga: não, irmão, não tem um título. Não, você não precisa ter título. Você precisa apenas dar bom testemunho do Senhor e pregar a Jesus. É isso que a igreja, Deus não incumbiu a igreja desta ordem, de ir e anunciar o Evangelho. Quantas pessoas como nós estão com a alma quebrada, a gente estava com a alma aflita, quebrada, com o coração despedaçado, mas Jesus, Ele veio e consertou o nosso coração, o coração que muitas das vezes vagava pelo mundo à procura de resposta. Por que minha vida não dá certo? Por que tudo que eu faço dá errado? Poxa, eu tenho estudo, eu procuro fazer o bem, mas as portas estão sempre fechadas. E às vezes você olha para si e diz: será que eu sou feio? Porque a sociedade muitas das vezes julga a pessoa pela aparência. E às vezes quando a pessoa não tem é forte psicologicamente, ela deixa essas coisas se abater. Por que eu digo isso, irmãos? Porque muito tempo da minha vida, na minha juventude, eu bati em muitas portas, e muitas portas se fecharam, e às vezes eu me encontrava triste,
e perguntava para Deus o porquê da minha existência, o porquê que ainda eu vivia. E eu não entendia. Às vezes eu dizia: Senhor, eu nunca matei, eu nunca roubei ninguém, eu nunca fiz mal a ninguém. Por que as portas são fechadas para mim? Será porque eu sou nordestino? Porque eu vivi 25 anos no Rio de Janeiro, irmão. Minha mãe era doméstica, eu fui criado em um colégio interno. Minha mãe teve que sair daqui porque meu pai, segundo ela, batia nela, e ela foi morar no Rio. Eu fiquei depois em outros lugares, e depois ela foi me pegar. E mesmo assim eu não pude ficar com ela, ela teve que me colocar em um colégio interno no Rio de Janeiro, onde ela ia me ver cada segundo domingo de um mês. E aí eu fui vivendo, cheguei à minha fase adulta, 18 anos, tinha um desejo de ir para o exército, né? Porque ali eu pensava: não, eu vou para o exército, vou servir e vou poder ajudar a minha mãe. Só que eu peguei uma época difícil, em que eles não estavam aceitando mais muita gente no exército. Eu sobrei, mas fui procurar emprego. E muitas das vezes, irmão, eu batia na porta, e às vezes fechava ali, e às vezes ficava a minha mãe: e aí, deu certo? E nada, ela pressionando, e me angustiava, né? Porque você é homem, e como homem você tem que trabalhar para ajudar. Era só eu e minha mãe, né? E muitas das vezes, irmão, eu me angustiava. Muitas das vezes, quando eu vinha, o porteiro do prédio, ele me dava a liberdade de subir na cobertura do apartamento, dos prédios, né? Dos moradores, que a minha mãe morava. A gente morava na casa do patrão. Ela tinha um quartinho dela, e eu dormia ali no chão e ela dormia na cama. Ela queria dormir no chão, mas eu disse: não, mãe, eu fico no colchonete mesmo, é só ficar na cama. Muitas das vezes, irmão, eu tinha vontade de pular do prédio para morrer, porque a minha vida era vazia. Já frequentei o Allan Kardec, eu não sei se aqui alguns conhecem, Santo Daime. Já fui da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, é uma seita oriental que prega o Jorei. E nada disso eu encontrei em Jesus. Eu era sempre uma pessoa triste, aquela alegria aparente, né? Nunca bebi, graças a Deus. Eu sempre procurei para não trazer problema para minha mãe, porque a gente era simples, né? Porque o pobre não quer trazer problema, né, para sua família. E eu procurei sempre andar na linha diante da sociedade, diante das autoridades, para não trazer aborrecimento para minha mãe e nem para mim, mas sempre com um vazio. Mas com 18 anos eu fui para a igreja, aceitei Jesus, mas ali eu não tive muito apoio, porque a igreja não tinha doutrina como tem a Assembleia de Deus, de você vir para a escola bíblica e aprender da palavra de Deus, de você conversar com o pastor, do que se passa com você na sua alma, e ele te orientar. Porque às vezes você vai para a igreja e o cara diz para você: olha, você tem que participar da campanha tal e dar tal valor para resolver o seu problema, quando na verdade o seu problema está na alma. Não é um dinheiro que você dá numa campanha que vai resolver algo espiritual que está dentro de você. Então eu tive a oportunidade de conhecer, né, a Deus. Fui convidado quando eu estava no Rio, fiquei desempregado. E aí morei com uma pessoa que eu achava que ela era normal, mas era macumbeira. As minhas coisas já estavam ali, desempregado. E ela disse para mim: olha, uma semana você arruma um emprego, você só tem que raspar a cabeça e dormir dentro do terreiro. E eu fiquei pensando ainda, né? E disse para minha mãe: não, mãe, liguei para cá, minha mãe estava aqui, minha mãe disse: a vida é sua, você faz o que quiser. Mas eu sabia, né, das consequências, porque eu já tinha ouvido falar de Jesus. E resolvi vir embora para cá, através da minha irmã por parte de pai. Ela era obreira de uma igreja. Eu me reconciliei, entreguei o cordão que eu tinha da seita, tirei o oricário, que eles dão o cordão, e através da minha irmã eu voltei para Cristo, comecei a fazer a obra de Deus. Deus me abençoou com a minha esposa, né? A gente começou a namorar. Ela não era crente, e a gente namorou, e chegou um tempo que eu estava na igreja e o pastor pregou: olha, você não pode viver irmão separado. E eu ali aquela palavra entrou no meu coração. Ela não era crente ainda, e eu disse: Senhor, se eu me casar, ela não vai. Mas aí eu entreguei na mão do Senhor, me casei,
e ela se voltou para Deus, né, irmão? Eu fico grato com isso. O que eu quero dizer, irmão, hoje é culto de missões. A responsabilidade de fazer missões, de evangelizar, está sobre os nossos ombros. Não está somente sobre o ombro do pastor, do diácono, do obreiro, do auxiliar, da pessoa que está à frente do departamento. Não. A responsabilidade de falar de Cristo para as pessoas aí fora está sobre cada um de nós que estamos agora aqui ouvindo a palavra de Deus. Talvez você diga, mas eu não conheço bem a palavra agora. Mas você tem o Espírito Santo, porque é Ele quem capacita o homem. Não é uma faculdade, não é as coisas aí que vão te capacitar, porque nós estamos lidando com algo espiritual. Você pode ser formado em tudo, mas se você não tiver o Espírito de Deus, você não consegue fazer a obra de Deus. Ainda mais nos dias de hoje. Sobre nós, irmãos, sobre a minha vida, da minha esposa, sobre nossas vidas, pesa essa responsabilidade. Que o culto de missões, quando a gente vier, não seja apenas um culto como outro qualquer, e nós venhamos ter essa consciência que o nosso vizinho que não tem Cristo precisa ouvir de Cristo, que o nosso colega do trabalho precisa ouvir de Cristo. Mesmo que ele não queira, até porque não somos nós que convencemos ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E no coração de Deus, irmãos, já estava missões. Deus já tinha um plano de salvação para o homem. O homem pecou no jardim, mas como Deus é onisciente, Ele já sabia que o homem ia errar. E Ele já tinha um plano. Lá em Gênesis 3,15 vai falar desse plano que Deus já tinha, de enviar Jesus Cristo, para que através de Jesus a humanidade viesse a se reconciliar com Ele. Porque o homem sem Deus, irmãos, ele está fora da comunhão de Deus. Ele está fora do relacionamento. Ele não tem relacionamento com Deus, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, da presença. O homem que não confessou a Deus, que não se arrependeu, que não procurou mudar de vida, ou que não procura, ele não tem comunhão com Deus, ele não tem um relacionamento com Deus. Mas cada um de nós que estamos aqui, eu creio que temos esse relacionamento, e Deus restaurou o nosso relacionamento com Deus. É por isso que nós estamos aqui. Não que nós sejamos perfeitos, nada disso. Nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui a cada dia aprendendo através de Deus, através do Espírito Santo, através do anjo da igreja que Deus levanta para nos instruir na escola bíblica. E digo para você, você está perdendo algo bom, que é a escola bíblica. A oportunidade de aprender da palavra de Deus, de poder estar fortalecido na palavra de Deus, para quando chegar algum herege na sua porta e querer te enganar, você ter base bíblica para poder responder à razão da sua fé. Então eu convido você, irmão, não deixe de vir à escola bíblica. Você criança, você jovem, senhora, é ali que a gente aprende. Quando eu me converti, eu tinha um desejo de aprender a palavra de Deus. E eu corri atrás, e Deus me deu a oportunidade de eu aprender, não para mim ficar por aí falando de teologia para os outros, porque isso não salva. Se a gente não tiver uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de entrega, uma vida de arrependimento, uma vida de renúncia todo dia, não adianta você ser teólogo, você ser doutor em nada, porque é a comunhão, é o coração sincero diante de Deus. Porque Davi, ele não era perfeito, mas Deus vai dizer o quê? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi não escondia para Deus aquilo que havia dentro dele. Davi confessava a Deus os pecados. Então nós temos que, quando errar, confessar. E procurar, irmão, fazer esta obra maravilhosa, que é evangelizar. Jesus, ele veio,
E Ele deu essa responsabilidade para nós. Deus, Ele começa o plano, envia Jesus. Jesus vem e consuma a obra de Deus. Ele vence o diabo na cruz. E Ele faz uma promessa depois. Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, o Paracleto, para que através do Espírito Santo nós hoje tivéssemos a autoridade de pregar a palavra de Deus para as pessoas que estão aí fora. A gente vê hoje, você liga a televisão, você vai nas redes sociais, é o marido batendo na mulher, é o pai fazendo coisa errada, é o jovem nas drogas. Nós como igreja temos obrigação de pregar para essas pessoas. Se a gente ficar aqui dentro, na zona de conforto, dentro do nosso lar, ninguém vai salvar. Nós temos que povoar o reino dos céus, é o que o pastor está dizendo. Nós temos que evangelizar, e essa obra pesa em nós. Eu sei que é cansativo com um jovem que acorda de manhã, que tem que ir para a escola, e às vezes chega em casa, tem que fazer o dever de casa, mas se você se organize e venha para evangelismo, porque é o evangelismo, irmão, que faz a obra de Deus crescer. Se você deseja, se você tem amor pelas almas, e deseja, não um crescimento, irmão, às vezes não é crescimento para gerar dinheiro, não, é salvar a alma, porque é isso que Deus quer, que a gente tenha amor pelas almas. Ele deixou uma ordem, Jesus veio, Ele capacitou 12 homens, 12 apóstolos. Apóstolo significa enviado, porque naquele tempo não existia a palavra missionária ainda, era apóstolo. Deus, Ele então menciona 12 apóstolos, capacita eles para que eles possam pregar a palavra. Deus tem nos capacitado nos cultos, quando nós ouvimos as pregações, quando nós viemos para a oração, quando a gente pega e medita na palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando para que a gente possa se alimentar espiritualmente e pregar a palavra de Deus para os outros aí fora, para que a gente tenha a autoridade de Deus para repreender os demônios, para expulsar no nome do Senhor Jesus, mas ensinar de acordo com a palavra de Deus, com o método de Cristo. A gente vê as pessoas ensinando o evangelho por aí de todo jeito, mas às vezes ensinam do jeito do homem. Não, nós temos que ensinar do jeito de Cristo. A palavra que nós temos que pregar, irmão, tem que ser de acordo com o método de Cristo que Ele ensinou. Jesus, Ele veio para salvar almas. Esse desejo tem que pulsar dentro do nosso coração. Agora pesa a responsabilidade sobre nós. Ele envia, Deus planeja, envia Jesus, Jesus envia o Espírito Santo, e agora somos nós. Pesa sobre nós. Mas nós não podemos fazer a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que vai nos revestir de toda a armadura de Deus. Quando a gente olha ali para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando Deus derrama do Espírito Santo sobre os discípulos, a palavra de Deus vai dizer que eles estavam num cenáculo, todos reunidos, sentados, e veio um vento impetuoso como línguas de fogo, e cada um deles começaram a falar em línguas de cada nação, irmão, falando das grandezas de Deus. Então Deus quer nos revestir do Espírito Santo, para que a gente possa ter autoridade e falar da palavra dele, e pregar, e anunciar, porque quando nós aceitamos a Cristo, nós entramos em um território que está sitiado de demônios, e sem o Espírito Santo nós não podemos. Nós precisamos dele em nossa vida para fazer a obra de Deus. Porque você entra hoje em uma comunidade, ali tem gente com uma metralhadora, com uma pistola, e muitas das vezes a gente tem que ter autoridade do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós temos medo porque nós somos seres humanos, mas se a gente entrar na autoridade de Deus, irmão, aquele homem que está com a R15, com a pistola, ele vai ver algo diferente em nós. Ele vai ver o Espírito Santo em nossa vida. Mas isso nós temos que buscar todo dia. Todo dia. Tem que arder no nosso coração esse desejo. Tem que haver em nós o temor de Deus. O temor, irmão.
E aí Deus vai ver esse temor, esse desejo da gente pregar a palavra, da gente ganhar almas, da gente fazer a vontade de Deus. Então, missões não é simplesmente a gente querer ir, não, porque quem capacita é quem? O Espírito Santo, é o Espírito Santo que envia. É sobre isso que está sendo a escola bíblica, sobre missões. E muitos têm perdido, porque se você não pode ir, você pode orar. Se você não pode ir, você pode abençoar a obra, o missionário, ofertando. Se você pode ir, amém, se coloque na presença de Deus, ore a Deus e diga: Senhor, eu quero ser um missionário, eu quero ganhar almas para o teu reino. E aí, se for da vontade de Deus, Ele vai levantar você como missionário, como evangelista, como pregador da palavra. Muitas das vezes a gente quer, mas a gente tem que saber se é da vontade de Deus. Fazer missões é muito mais, irmãos, do que a gente andar com a palavra de Deus na mão. A gente tem que ganhar uma todo dia. Minha esposa, ela é cuidadora. Ela começou trabalhando na casa dos outros, e a gente era da igreja, ela trabalhava fazendo bolo, e a gente era da igreja, e apareceu uma senhora doente, e ela disse: rapaz, eu não sei cuidar. Eu digo: minha filha, vai que você vai aprender. Mas quando você estiver lá, não esqueça de falar de Jesus para a família. Irmão, e hoje tem sido assim: aonde ela trabalha, na casa que ela trabalha, para a glória de Deus, ela ali fala de Cristo para aquelas pessoas, para aquela família, mesmo que elas não aceitem. Eu digo: minha filha, Deus não te colocou ali para apenas ganhar o seu salário, mas para você falar de Cristo para aquelas pessoas. Hoje ela trabalha com uma família e está doente, o rapaz agora está com câncer no rosto, né? E a gente tem orado por ele, é o patrão dela. A gente tem orado, irmão. Você vê, eles são pessoas ricas, mas muitas das vezes eles não querem Cristo. O irmão é espírita, e a gente, como igreja, a gente tem que orar. Tem que orar porque o mundo está aí, ó, as coisas estão acontecendo. São muitos jovens morrendo, são muitas crianças morrendo na mão de Satanás. E a igreja, pesa sobre a igreja essa responsabilidade. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Nós temos que pegar o amor de Deus. Por quê? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. É o amor de Deus sobre nós, sendo derramado dia após dia. Esse amor que nos impulsiona a ganhar almas para Cristo. Amém? E Deus abençoe cada um de nós em nome de Jesus. Amém.